Oi, tudo bem com vocês? Gente, vamos voltar para nossa querida literatura. Vocês lembram que eu falei com vocês que depois que eu terminei o trovadorismo, eu falei que eu ia elencar para vocês, enumerar as comparações entre literatura de cordel e o trovadorismo? Pois é, aqui estamos nós. Bom, eu vou começar falando para vocês uns versinhos rápidos da literatura de cordel, que eu tenho, assim, eu tenho a impressão até que vocês já ouviram. Eu vi meu pai falando várias vezes, meu filho pequenininho sabia já falar, porque meu pai ensinou para ele. É o seguinte: João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia, criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria. Morreu antes da hora pelos atos que fazia. Bom, vamos lá. Literatura de cordel, ela é uma literatura popular, ela é altamente complexa, porque ela tem o número de sílabas fixo, a métrica e o ritmo. As rimas também são as mesmas e ela é feita por baseada na cultura popular do Nordeste brasileiro. Vamos ver por que ela chegou, por que ela é tão popular no Nordeste brasileiro, tá? Gente, isso aqui são umas xilogravuras que fazem parte da ilustração dos cordéis, tá? Xilogravura, repentistas e a literatura de cordel, eles estão intrincados, eles estão todos juntos, tá? Isso aqui, ó, que vocês estão vendo, é uma xilogravura que ilustra os cordéis, que são esses folhetinhos que ficam de pendurado em um barbante, por isso que são chamados de cordéis, e vocês vão saber de onde veio, como é, o que aconteceu e qual a semelhança que existe entre essa literatura, que ainda tem traços, guarda-traços trovadorescos, e as novelas de cavalaria e o trovadorismo. Bora lá! Gente, o que é cordel? Cordel, corda muito delgada, fina, cordinha, bardante, gênero literário de origem portuguesa, trazido ao Brasil pelos colonizadores, que se instalou inicialmente na Bahia, fixando-se pela região Nordeste. Gente, vamos lá falar primeiro quais são as semelhanças que existem entre o trovadorismo e a literatura de cordel. Primeiro, vamos lá, lembrar que o trovadorismo dentro do trovadorismo existiam as novelas de cavalaria. As novelas de cavalaria, gente, eram homens virtuosos, cavaleiros virtuosos, que faziam bem sem olhar quem e dedicavam seus feitos à mulher amada, tá? Tinha coisas fantásticas, tinham feitos fantásticos, tinham as histórias do rei Arthur também, apareciam muito, e eles normalmente, e também tinha uma história deles estarem sempre atrás do Santo Graal. O que é o Santo Graal? O Santo Graal é o cálice que continha o sangue de Jesus derramado na cruz, tá? Eles estavam sempre atrás desse cálice sagrado, beleza? As novelas de cavalaria, elas surgiram na época do trovadorismo e eram poemas narrados, era uma narrativa em forma de poema. Eles tinham começo, meio e fim, tinham heróis, tinham esses cavaleiros, cavaleiros é que andam a cavalo, tá? Cavalheiros é um sujeito muito educado. E esses cavaleiros, esses senhores, esses homens de poder, eles eram muito valentes, eles tinham histórias fantásticas, eles dedicavam seus feitos à mulher amada, que era pura e virginal. Lembra desse conceito lá do trovadorismo com relação à mulher, né? O tempo passou e hoje ainda percebemos traços do trovadorismo e das novelas de cavalaria presentes numa literatura contemporânea, que é a literatura de cordel. Vocês viram que na definição de cordel aparece que ela foi trazida ao Brasil pelos portugueses, né? Lembrando que os portugueses vieram para o Brasil correndo de
a corte portuguesa, correndo de Napoleão Bonaparte, eles fixaram no Brasil e eles trouxeram com eles essa cultura do trovadorismo e da literatura, que eram esses repentes, essas coisas faladas, esses poemas que eram umas narrativas em forma de poema, tá? E que sempre tinham um acompanhamento musical, tá? Lembra disso? A poesia até então, ela era musicada, ela era cantada. Lembrando que nessa época as pessoas quase ninguém sabia ler, então não tinha a impressão do papel. Então era tudo cantado. Beleza? Lembrando que, por que cantado, gente? Porque cantado é mais fácil de você memorizar. O cantor, o rapsodo, o poeta, era muito mais fácil dele guardar uma música do que uma narrativa em forma de verso sem ser cantada, tá? Beleza. Literatura de cordel. Alguns cordéis apresentam um tom de heroísmo até hoje. Eles mostram a cultura do lugar. Lembrando que isso é muito forte no Nordeste brasileiro, porque chegou na Bahia junto com a família real. E ele é muito forte em 5 estados, em todo o Nordeste, mas principalmente em 5 estados do Nordeste brasileiro, que são Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, tá? Eles têm um exemplo de heroísmo. O exemplo deles, gente, de heroísmo é Antônio Silvino, o Rei dos Cangaceiros, de Leandro Gomes de Barros, que é um dos grandes nomes da literatura de cordel, tá? Já morreu, já tem tempo, mas é um dos grandes nomes da literatura de cordel. Inclusive, vocês vão ver que eu tenho certeza que quase todo mundo já assistiu o Alto da Compadecida. Lá no Alto da Compadecida, o Ariano Suassuna apresentam 2 cordéis duas histórias do Leandro Gomes de Barros. Uma é o Testamento do Cachorro e o outro é o Cavalo que Defecava Dinheiro, que lá aparecem essas histórias, tá? O personagem principal é um homem muito valente, lembrando que o João Grilo lá no Alto da Compadecida, ele também é muito valente, né? Ele é um malandro, mas depois a gente vê que ele é um homem bom, que ele também ele é um malandrinho, é um carinha que, na literatura espanhola, gente, na literatura espanhola, tá? Esquece esse negócio da literatura portuguesa. Existe um personagem que se chama Pícaro. O que é Pícaro? Pícaro é esse malandrinho, mas ele não quer passar a perna, ele passa a perna nos outros, mas ele tem um propósito, ele não é do mal, ele é um cara do bem, tá? Vamos lá, no cordel esse herói do cangaço, por quê? Porque faz parte da região nordestina, essas histórias de cangaço. Esse Antônio Silvino, ele era capaz de passar vários dias sem comer e sem beber, e ele ficou muito tempo, mais de um mês nas montanhas, e a onça comeu o seu companheiro, mas não o comeu. Por quê? Porque ele era um herói, tá? Tem um traço de coisa de fantástico aí, tá bom? As novelas de cavalaria, gente, elas foram inspiradas nas novelas francesas, tá bom? E depois, o que aconteceu com as novelas de cavalaria? Elas caíram no desuso de tão fantásticas que elas foram se tornando. Sabe esses filmes de ação, Rambo, Duro de Matar? Essa fórmula se esgotou. Por quê? Porque no final, a verossimilhança, a realidade ali, a mentirada era tanta que o público cansou. O público via e falava assim, não, pelo amor de Deus, né? Não dá para isso aí acontecer. E essa fórmula das novelas de cavalaria também se esgotou, tá bom? Vamos lá. As novelas de cavalaria, gente, elas também têm traço folclórico, ela tem traços regionalistas e, assim, e eles se estendem um pouco mais à política e às críticas à sociedade, tá? Mas eles têm como traço comum, a regionalidade, os problemas do lugar, tá certo?
Vamos lá para o ponto em comum. O cordel, assim como as novelas de cavalaria, são narrativas em verso. Mas não é só na forma que esses dois gêneros se assemelham, mas também encontramos semelhanças nos temas abordados e até mesmo em algumas características linguísticas. Alguns cordéis apresentam um tom de heroísmo, como eu já falei para vocês, como por exemplo o folheto do Antônio Silvino, Rei dos Cangaços, de Leandro Gomes de Barros. Bom, isso aqui eu já falei para vocês, né, que o cordel ele vai falar muito da miséria, da fome, da seca, dos traços folclóricos do Nordeste, e em alguns lugares eles vão criticar a cena política e social, tá? As novelas de cavalaria trazem um ar fantástico e os cordéis também, já falei isso para vocês. Gente, a literatura de cordel ela foi popularizada no Brasil lá por volta do século XVIII, tá? Lembrando, gente, que o cordel é uma narrativa musicada. Ela tem começo, meio e fim. Tem a história do João Grilo, tem o que ele faz e tem o final que ele tem. O final reservado a ele, tá bom? Vamos lá. A gente tem dois grandes autores de cordel, claro que tem outros cordelistas hoje em dia, tá? E os dois são, um é o Leandro Gomes de Barros, que é um dos grandes, e o outro é João Martins de Ataíde. Depois que o Leandro Gomes de Barros morreu, o João Martins de Ataíde comprou os direitos autorais que o Leandro produziu e publicou. Tá bom? Gente, tem três coisas que são intrincadas que eu já falei para vocês. Os repentistas, que foi assim que o cordel começou, tá? Contando uma história, duas pessoas tocando violão. Lembrando que lá no começo as pessoas não tinham acesso à leitura, quase ninguém sabia ler, então era assim que era difundido os cordéis, tá? Depois, com a impressão, aí eles começaram a fazer os folhetinhos e eles continuam daquele mesmo jeito, tá bom? Tem um formato literário muito tradicional e às vezes as pessoas pensam que é uma literatura menor, mas ela não é não, gente. Ela é uma literatura muito interessante e muito elaborada, tá? Ela é bem elaborada, beleza? O cordel, ele é simples para chegar às pessoas simples, tratando de temas que fazem parte da realidade daquelas pessoas daquele lugar, beleza? Gente, eu vou ler para vocês, né, um cordelzinho, rapidinho, as proezas de João Grilo de João Martins de Ataíde. Lembrando que João Martins de Ataíde comprou os direitos autorais de Leandro Gomes de Barros, beleza? João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia, criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria, e morreu depois da hora pelas artes que fazia. E nasceu de 7 meses, chorou no bucho da mãe. Quando ela pegou um gato, ele gritou: "Não me arranhe, não jogue neste animal, que talvez você não ganhe." Na noite que João nasceu, houve um eclipse da lua e detonou um vulcão que ainda continua. Naquela noite correu um lobisomem na rua. Porém, João Grilo criou-se pequeno, magro e sambudo, as pernas tortas e finas, a boca grande e beiçudo. No sítio onde morava, dava notícia de tudo. Gente, só para vocês terem um exemplo, olha aqui as rimas, ó. Cristão, o dia vai rimar com sabedoria, formosura vai rimar com sabedoria, vai rimar com dia, sabedoria, formosura vai rimar, sabedoria fica de fora, mas cristão vai rimar com todos. Esse aqui é mais evidente, essa quadrinha, ó. Lua vai rimar com continua, correu com rua, e lua
eles também têm a mesma métrica, eles têm a mesma rima, e é uma poesia extremamente elaborada, tá? Ela é elaborada na confecção. Hoje, os repentistas, gente, eles criaram um caminho um pouco diferente. O repente, ele é feito às vezes na hora, é um desafio. É como se fossem as as lutas do rap, os desafios do rap, tá? O cordel escrito, ele é pensado, ele é narrado, ele é... Lembrando que são poemas narrados. É uma história que tem começo, meio e fim, tá? Beleza? Gente, era isso que eu queria falar para vocês, era isso que eu queria que vocês entendessem um pouquinho. E a próxima parte da literatura que nós vamos tratar é do teatro de Gil Vicente. O teatro vicentino é muito marcante também, na cronologia ele vem depois do trovadorismo, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu gostaria de estar na sala de aula, porque esses são temas que eu amo. Eu amo falar com vocês sobre isso, tá? Opa! Eu amo falar com vocês sobre isso e eu tenho certeza que se a gente estivesse todo mundo junto, vocês perceberiam o quanto eu gosto dessa parte, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus, um beijo grande. Quarta-feira eu vou mandar outras atividades. Não tem exercício para vocês fazerem sobre isso. Eu queria que vocês conhecessem um pouquinho do cordel e vissem as semelhanças que existem entre eles, entre o trovadorismo e o cordel. Lembrando também, gente, que os trovadores, eles tinham aspectos menos palacianos, mais do povo, mais da mulher, dedicados à mulher amada, tá? E o cordel também trata muito do povo, beleza? Um beijo grande, fiquem com Deus e até mais.